Inclusive, quando eu estava preparando os slides, eu me lembrei de uma história que Cássia me contou com Danilo, né? Que alguma amiga falou para ele falar para umas meninas que ela tinha a buceta rosa, né? E aí ele falou bochecha, porque ele não conhecia essa palavra buceta. Verdade, Cássia? Cadê Cássia? Né? E eu me lembrei bastante dessa história que Cássia me contou, né? Guilherme, na época, tinha 4 anos e mesmo assim eu já fiquei, eita, é mesmo, eu preciso falar sobre isso com ele, né? Aí eu sentei, foi isso que eu fiz. Aí eu sentei e falei, então vamos lá. Tem buceta, tem xoxota, e comecei pinto, caraca. E o duro que a memória não é muito boa, porque não tinha um foco para isso, né? Aí eu tive que. Me lembrei bastante da sua história hoje, quando eu estava preparando esses slides. Mas vocês sabem que o que eu percebo, que muitas vezes eles não sabem do que se trata, e a palavra é bonita. Eu lembro que o meu filho mais velho, a primeira vez que ele falou um palavrão, eu chamei ele e falei todos os palavrões que eu sabia. Ele ficou envergonhado, mãe. Eu falei, então, a mamãe sabe falar isso. Mas sabe por que eu não saio falando? Porque eu tenho educação, porque é feio. A partir disso, nunca mais ele falou palavrão. Então, muitas vezes, ouve os amigos falar, eles nem sabem do que se trata. Só Né? reproduz e pronto, né? Exatamente. Então vamos. Tem uma história que uma amiga minha, a filha, falou um palavrão que eu nem lembro qual, e ela falou assim: nunca mais fale palavrão. Aí chegou um dia, a menina estava com raiva da mãe e ela ficava: palavrão, palavrão, palavrão. Ela não se ateve à palavra que ela falou palavrão. E aí, quando ela Era um queria. palavrão. Quando ela queria xingar alguém, ela falava palavrão. Verdade. Eu tive também um outro fato, que uma vez me chamaram na escola para me entregar um monte de revista pornográfica, mas sabe aquelas revistas com muita baixaria? E a diretora me entregou que meu filho tinha levado. Aí cheguei em casa, sentamos e fomos conversar. Aí eu falei, olha, a partir de hoje, se você quer ler essas revistas, você vai ler. Você não vai levar para a escola e nem mostrar para os seus irmãozinhos. A mamãe vai comprar. Gente, e a vergonha de ir na banca comprar aquilo. E aí, 2 vezes que eu comprei, nós combinamos até um lugar onde ele ia esconder, guardar, tudo. Depois de 2 vezes, ele falou, mãe, eu não quero mais ler isso. Porque, assim, o proibido é gostoso. Quando a gente se omite, né, a gente fala, ai, não pode. Ah, por que não pode? Né? Então, eles acham assim, bom, se não pode, porque todos nós, toda vez que nossos pais falou não, nós fomos. Não é? Porque a curiosidade, ela é muita, né? Sim. Então, vamos lá? Vamos lá. Bom, o slide tá na tela já, né? O tema, né? Abuso sexual contra a pessoa com deficiência, como ficar atento aos sinais, né? Pode passar. E aí eu começo com uma historinha, né? Um dia, uma garota disse à professora: meu tio lambeu o meu biscoito. E a professora respondeu: da próxima vez, peça outro biscoito. Meses depois, meses se passaram, né? E a mãe da garota foi conversar com a professora sobre uma erupção cutânea no biscoito da menina. E foi lá, né, que a professora percebeu o que a sua aluna estava tentando dizer naquele dia, né? Então, como a gente começou aí, né, se a gente não ensinar aos nossos filhos os nomes dos seus próprios órgãos genitais, né, a gente poderá acabar ignorando sinais e sintomas de abuso sexual, né? Então, isso a gente tem que começar daí, né? Pênis e vagina são palavras que não são ruins, não são feias, não são proibidas.
E não há idade apropriada. Não, vou começar a falar quando ele tiver 5, 10, 20. Não, é desde sempre. Está lá dando banho, está falando aquilo, a sua vagina, o nome que quiser dar, né? E é bom, inclusive, falar todos os nomes que conhece, né? E aí a gente, às vezes, pensando, não, é uma criança especial, ela é ingênua, ela não entende, ela tem deficiência, e aí a gente acaba tentando justificar, né, para não falar sobre sexualidade e sexo, né? E aí o problema já começa aí, né? Então, pode passar? E aí eu trouxe aqui para a gente pensar, né? Como eu falei, eu quero uma conversa mesmo, então eu estou lançando ideias e aí a gente vai discutindo no final, né? Eu trouxe para a gente pensar a diferença entre sexo e sexualidade, né? Quando a gente fala em sexo, a gente se refere à definição dos órgãos genitais, né? É, o pênis e a vagina, ou também pode ser compreendido como a relação sexual, né? O sexo mesmo, né? E quando a gente fala em sexualidade, a gente está falando sobre tudo aquilo que somos capazes de sentir e de expressar, né? Sexualidade é algo que vai muito além do sexo, né? E aí, as três perguntas que a gente vai respondendo aqui ao longo da nossa conversa, né? Todo mundo tem sexualidade? Quando começa a sexualidade? E eu posso viver a minha sexualidade livre de preconceitos, medos e falsas crenças? E aí a gente vai conversando aqui sobre isso, vamos refletindo, pensando sobre isso, né? Pode passar. E aí eu trouxe também o conceito de sexualidade pela Organização Mundial de Saúde, né? A sexualidade faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito, da relação sexual, e não se limita à ocorrência ou não de orgasmos. Sexualidade é muito mais que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como elas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, portanto, é saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico. Então, devemos compreender, né, a sexualidade também que tudo que a gente sente, né, que a gente vive, a gente traz para o corpo, né? A gente não consegue separar a sexualidade do corpo, do que a gente pensa, do que a gente sente, é impossível, né? E aí, muitas vezes, a gente escuta, né? Uma criança está conhecendo ali a vagina ou um pênis, está se tocando, para conhecer realmente, para saber que tem outras funções, né? Além do xixi. E aí, o que é que a gente diz, né? Tira a mão daí, menino. Fecha a perna. Ó, não pode pegar aí não, viu? E aí esse objetivo é mesmo de controlar essa sexualidade, só que essa sexualidade ela não tem como ser controlada, né? E aí, na hora que a gente começa a tentar esse controle dos corpos, né? Que a gente faz isso em casa, é feito na rua, e aí a gente vai o quê? Vai aumentando esse distanciamento, né? Essa conexão com o corpo, que todos nós devemos ter, né? E aí vai aumentando a nossa vulnerabilidade, né? Se a gente não conhece o nosso corpo, alguém pode fazer algo que não seja legal para a gente, né? Que machuque, né? E aí é o problema também, né? E aí, quando eu pergunto assim, todo mundo tem sexualidade? O que é que vocês acham? Que sim, que não? Sim, né? E ela está presente assim desde quando a gente nasce até o dia que a gente morre, né?
E aí vai se transformando ao longo dos anos, né? Aquela criancinha pequenininha de 3 anos que está ali conhecendo, aí depois já tem o desejo pelo outro realmente, né? E aí a gente vai vendo que são características que são dinâmicas e que vão mudando, né? Ao longo da idade da pessoa, das experiências da pessoa, né? E aí a gente vai ver que vai chegar aquele momento em que o menino e a menina vão sentir atração pelo outro, enfim, né? E sim, a sexualidade todo mundo tem, inclusive as pessoas com deficiência, né? E aí todo mundo tem direito a viver a sua sexualidade? Sim, também, né? E aí o que é que a gente pode fazer para ajudar para que essa sexualidade seja vivida de uma forma saudável, né? É que ela seja natural, que não seja cercada por medo, por vergonha, por culpas, né? E que a pessoa consiga realmente expressar o que ela está sentindo e o que ela está desejando, né? Pode passar. E aí a gente entra em violência sexual, né? Na hora que a pessoa não conhece o seu corpo, ele está mais vulnerável ainda, né? E aí o que é que a gente vê? Que 7 vezes a pessoa com deficiência tem 7 vezes mais chances de ser atacada sexualmente do que a pessoa sem deficiência. 7 vezes mais. Então, assim, é muito comum e a gente nem tem realmente dados, números, primeiro porque as denúncias não são feitas, né? E segundo, porque não são feitas as denúncias e não tem pesquisa, né? As pessoas acabam calando sobre o assunto, acabam escondendo, né? E aí, outro dado que eu consegui achar, né? Eu fiz várias pesquisas para tentar descobrir dados em relação à pessoa com deficiência no Brasil, mas realmente tem pouquíssimas coisas. E aí eu vi um dado do Observatório da Violência, dizendo que crianças com deficiência, crianças, no caso, né, esses 7 vezes mais atacada é criança e adolescente e adultos, pessoas com deficiência. Mas crianças com deficiência têm 4 vezes mais probabilidade de se tornarem vítimas da violência do que as crianças sem deficiência. E são quase 3 vezes mais propensas a sofrer violência sexual, sendo as meninas que correm mais risco, né? E aí, outro dado que eu achei interessante e também para a gente ficar bem atento é que as crianças surdas, as crianças cegas, as crianças autistas e as com deficiências intelectuais, né? São ainda mais vulneráveis a esse tipo de violência, né? E aí, nesse outro dado aí, nesse outro estudo mostrava que as chances de ser abusadas, né? E que o índice também de bullying era altíssimo, né? E aí, quando a gente pensa em violência sexual, a gente, às vezes, né, pensa, não, mas não teve o ato, né? E aí a gente tem que ficar atento para isso, porque o violência sexual não é só o ato, né? Eu até coloquei aí, nem sempre envolve só o contato, né, ou a violência física. Ela pode ser praticada como ficar olhando uma criança ou um adolescente tomando banho, né? Aquele voyeurismo está invadindo a privacidade daquela criança ou daquele adolescente. Colocar a criança ou o adolescente para dançar aquelas danças que tem um apelo sexual e aquele adulto fica ali olhando com outros olhos. Isso é também uma violência sexual. A gente pode pensar também em telefonemas, em mensagens, em vídeos, né, que falem de assuntos obscenos, isso também é violência sexual, né? Fotos de crianças, de adolescentes, isso também é violência sexual, né? Então a gente tem que ficar muito atento realmente a tudo isso, né? Todo esse cenário, né? E a violência sexual é um crime grave, muito grave, né? A gente sabe que as leis são severas, né?
e tem consequências biológicas, psicológicas e sociais para quem sofre. E para a família também, mas para quem sofre, principalmente, né? E aí outro dado que eu já até falei, né, que é a questão da denúncia, né? Muitas vezes a violência não é percebida, principalmente quando é uma violência que está ali, né, que consegue ser mais maquiada, né? Que tem aquela desculpa, não, eu não estava fazendo nada, não, ele estava só dançando, né? Não, que besteira, né? A gente estava só brincando, né? Não, ele só sentou no meu colo, enfim. E aí ela nem é percebida, às vezes não é percebida porque não é mesmo, às vezes é um mecanismo de defesa, né, da família, da mãe, do pai, da família, né? E aí ficam esperando esse flagra, né, para E poder fazer muitas algo. vezes também, ô Silvia, a vergonha. A vergonha, sim, sim. O que eu vejo muito O pai, né, o meu marido, o meu namorado, né, porque às vezes quem comete essa violência sim, é o sim, porque namorado. também tem esse rodízio de parceiros, de namorados, Sim. né? Eu trabalhei 12 anos no Conselho da Pessoa com Deficiência e eu comandava um setor de atendimento. Uhum. E eu via muito, assim, Uma a negação mãe... mesmo, né? Às vezes A nega nega, porque não quer ficar diante daquele problema, que é um problema sério, né? exatamente. Ou, assim, ainda mais nesse meu convívio com pessoas com deficiência intelectual, muito assim, é fantasia. Uhum. Mas o que eu vejo que qualquer pessoa, ninguém fantasia. Não, Pode até não ter sido daquele jeito, mas mas aconteceu que algo aconteceu que violou e que feriu e que machucou e que precisa ser olhado, né? exatamente. Uhum. Pois é. E aí, assim, se a gente continua ignorando, esse abusador continua solto e vai continuar abusando, né? E assim, hoje está abusando uma criança, amanhã está outra e outras, e a gente não sabe, né? E aí a explicação, no caso da pessoa com deficiência intelectual, né? É que a gente realmente, a gente peca, a gente quanto faz, às vezes a gente peca porque a gente ensina para confiar nas pessoas, para que sejam boazinhas, o tio está lhe ajudando, a tia. Não, a gente não pode confiar cegamente em ninguém. A gente tem que, como dizia minha avó, né, orar e vigiar, né? A gente precisa estar ali atentos, né? Pamela quer falar? Eu quero. Vamos, pode falar. Silvio, Estamos falando sobre algo que pode acontecer com vocês. eu queria abrir algo do grupo. Eu posso, Ju? Então, tipo assim, essa semana entrou uma menina de 16 anos no grupo, né? Ela chamou Ingrid e do nada algum menino do grupo foi lá, deu em cima dela, falou um monte de coisas para ela. E a gente ficou em choque, né? Porque nunca, quer dizer, aconteceu várias vezes isso no grupo, né? Uhum. E pela primeira vez a gente não achou quem foi, entendeu? Isso chocou bastante a gente. A menina ficou assustada, até saiu do grupo, não quis mais voltar. A Uhum. mãe que veio conversar com a gente foi muito vergonhoso, sabe? Essa situação. Para a gente, para mim foi, sabe? Porque como coordenadora eu não consegui resolver o problema. Uhum. Não Eu, consegui ir atrás dessa pessoa, sabe? Ai, uhum. não fui eu, não fui eu, não fui eu. Eu entendo, Então, Pamela, mas esse caso que você traz é mais como uma falta de educação, de filtro, né? A gente não pode encarar isso aí como uma violência, né? Porque é um grupo em que vocês são adultos, né? Jovens adultos, alguns mais novos, mas que pode acontecer uma paquera, né? Então, assim, é tentar descobrir realmente quem foi essa pessoa e conversar. Olha, se você quer falar com isso, sobre isso,
tem um momento, não é aqui na frente do grupo todo, né? Então, assim, quando a gente fala, e se a menina realmente se sentiu invadida e ela falar, não quero falar sobre isso ou qualquer outra pessoa, aí ele tem que parar imediatamente de falar sobre isso, né? Porque aí ele está faltando com respeito, é mais algo como faltar com respeito do que realmente é uma violência, entende? Aham, entendi. Mas sim, vocês precisam botar limites, falar, não, no grupo não pode conversar sobre isso, porque primeiro que são muitas pessoas. E segundo que Aham, essa menina, ela só tem 16 anos, ela está entrando no grupo Na agora. verdade, o menino chamou a menina no privado para falar, Sim. entendeu? Não foi Uhum. dentro do grupo. E aí, na hora que essa menina fala, eu não quero falar sobre isso, aí não é não. E aí ele não pode realmente mais falar sobre isso, sabe? aham, Ele faltou com respeito, né? tá. Mas vamos lá, mas é importante ficar atento, é importante perguntar para a amiga, para o amigo, olha, você não gostou dessa abordagem, desse jeito que ele falou, pois fala para ele que você não gostou, né? Então vamos lá, pode passar. Tem algumas participantes que levantaram a mão, a Beatriz Soutos. Ah, não estou vendo. Oi, pessoal, sou eu, a Beatriz. Oi, Aqui. Beatriz. Oi, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, é o seguinte, eu vim aqui para falar um assunto assim muito, 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 muito delicado, já que eu, né, que tá falando assim sobre o abuso sexualmente, né? Que vocês estão falando e tudo mais, mas assim, é, eu já eu já fui para um colégio, né? E tudo mais, e eu sofri esse tipo de abuso, sabe? E você conseguiu denunciar, Beatriz? Sim, Muito bem, parabéns. claro, assim, eu fui atrás, né, primeira. E Uhum. porque não aconteceu só na primeira vez, né? Aconteceu também na segunda vez também, mas foi horrível, horrível, horrível. Sim, sim, Mas eu fui atrás da diretora do colégio e sim. falei, né? Falei. E também eu chamei meu pai, também chamei minha mãe também, para Sim. ir pro colégio e tudo mais. Mas a diretora lá do colégio não fez nada. Assim, só a única vez quando meus pais, né, foram lá, foi conversar junto com a diretora, com os pais também dele, né, desse menino, o menino falou assim, não, que isso, não teve nada disso, mas teve sim. Uhum. Eu tenho, eu tenho até como, né? Tipo assim, a gente falou, né, com a mãe, com o pai dele e com a diretora, e também porque, assim, lá eh, tinha na hora do recreio, né? Na hora Uhum. do recreio e tudo mais. E assim, para chegar na hora do lanche e tudo mais, eu já estava levando lanche de casa, né, para não lanchar na escola, eu levava, né, de casa para não comer da escola, né. Aí eu ficava, os meus amigos sempre iam para o lanche, né, lá fora, e sempre eu ficava dentro da sala, né. Para não encontrar com essa pessoa? Ou você ficava na sala e como é que acontecia isso? É porque, assim, ele também é especial, também. Uhum.
E você Ele dizia é, para ele que não estava gostando, que ele parasse? sim, que ele parasse disso e Hum, tudo mais, que ele fazia uns gestos assim muito feio realmente, sabe? Uhum, E assim, eu não vou entrar em detalhes porque tem pessoas aqui que talvez não queiram, né, saber nem nada disso, mas foi muito triste mesmo. Eu tive que até ir para uma psicóloga uhum. porque eu não aguentei de jeito nenhum. Eu passei assim uns 4 dias tentando dormir, não conseguia por causa que ele foi muito abusivo, Com sabe? Assim, você. ele, assim, eu falava assim, olha, se você não parar com isso, eu vou chamar meus amigos e também eu vou chamar a professora também e também vou chamar a diretora também para conversar com você. Aí ele fala assim, não, não precisa não, que isso aqui eu não vou fazer mais. Aí na terceira vez foi mais pior ainda do que a primeira vez, sabe? Uhum. Aí eu fui, chamei, chamei meu pai, chamei minha mãe, falei assim, aí eu liguei, né, para eles moram aqui em Crateús, e na época eu morava em Teresina, né, que é a cidade que eu morava antes. Aí, só porque a diretora, no dia, né, em si, ela, não sei o que que houve, o que que aconteceu, que totalmente ela sumiu. Ela não teve coragem, né, Uhum. de Acontece falar muito. Uhum. nada, e nem os pais também dele, que, né, nem foi tanto assim, sabe? Uhum. Pois é, acontece muito. E aí a gente vai aqui ao longo dessa live, você vai aprender algumas coisas que você pode fazer quando acontecer isso com você, tá certo? Sim, aí eu chamei ele atenção, né? Não, não faça isso não, Uhum. porque fica ruim para você, não fica ruim para mim, fica ruim para você, Fica ruim para todo mundo, para você também, né? sim, Uhum. fica ruim. E eu fiquei com até isso na cabeça, eu não conseguia dormir. Eu fui para a psicóloga chorando, fui para casa chorando, Uhum. liguei para meus pais chorando, e meu pai e minha mãe pegaram um carro daqui de Crateús até Teresina, correndo, porque eu não estava bem, de jeito nenhum. Uhum. E que bom que você conseguiu denunciar, porque muitas e muitos não conseguem, né? Pois Vamos, é assim, é uma coisa horrível, né, que acontece não só comigo, mas acontece com várias pessoas em si. sim. Pois vamos continuar para a gente ver alguns sinais que a gente precisa ficar alerta e o que é que a gente pode fazer. Pode passar, Maurício. É, boa noite. Boa noite. Deixa eu Boa continuar. noite. Oi, quem está falando? É a Letícia, Oi, Letícia, diga. tudo bom? Tudo bom? Pois é, gente, no... é tipo assim, eu vou de metrô, né? E tem umas pessoas meio estranhas, né? Uhum, E aí, umas pessoas estranhas no metrô, um fica, um fica assim na frente da gente, tipo assim, encostando na gente. Aí eu mudo de lugar, mas meu pai, né, mudou de lugar. isso. E aí continua, né? Uns quer pegar as meninas, né? Da gente sentar lá. Aí uns quer passar a mão Pois é, aí eu trago aqui agora, aí eu faz trago aqui, tempo isso. e Faz aí eu tempo. trago aqui agora que as pessoas com deficiência intelectual, né, no caso as pessoas com síndrome de Williams, algumas têm também a deficiência intelectual, né? Elas estão em risco o tempo todo. Hum, Estão em risco dentro de casa, né? Porque às vezes é um pai, é um padrasto, é um irmão, é um primo, né? Aí familiares, amigos, vizinhos. Na escola também a gente vê alguns casos, né? Apesar de que a escola tem esse papel aí de identificar os casos, né? A escola ela
Os professores, um auxiliar que está mais perto, né, da pessoa com deficiência, consegue identificar, né, alguns casos, mas é um risco, né? Existe risco em terapias, né? Às vezes a gente deixa as crianças com pessoas que não estão preparadas, né? E com pessoas doentes mesmo, que abusam, que fazem algum mal, né? Como a Thaís trouxe aí, em metrô, em ônibus, em Todo van, né? lugar, né? Transporte escolar, em clubes, né? No shopping, eu não sei como é em São Paulo, e na cidade que vocês moram, mas aqui em Natal, eu estou falando em Natal, eu estou em Natal, dentro do banheiro dos shoppings, é muito comum a gente ver homens abusando de meninos, de rapazes, né? Então, assim, o próprio shopping alerta, olha, não deixa a criança só dentro de banheiro, né? Sempre tem que Que ter alguém junto, né? Acompanhado, né? isso. E aí, assim, a gente precisa estar sempre de olho, né? Porque o abusador, na maioria das vezes, é alguém de confiança da criança, do adolescente, do adulto, é alguém que ela conhece, né? Que a pessoa conhece. Ou então é alguém que não conhece, mas que promete algo que é muito desejado, que a pessoa quer muito, né? Chega para um adolescente e fala: Olha, eu vou lhe dar um celular, vamos ali conversar comigo, né? Deixa eu tirar uma foto Bombom, né? sua, Também. um bombom, um celular, prometem tudo, né? E aí também pode ser alguém que faz ameaças, né? Olha, fica caladinho aí, faz isso que eu estou mandando, senão eu vou bater na sua mãe, senão eu vou matar o seu pai, senão eu vou lhe machucar, né? E ou então, né, simplesmente vai enganando, né, induzindo para que a criança ou adolescente faça aquilo que ele deseja, né? Ele chega e diz assim: Ah, você é tão linda, você parece uma princesa, uma atriz, baixa aqui sua blusa para eu ver e faz uma pose, né? E aí a pessoa não entende e acaba fazendo e caindo realmente é, nas garras, né, desse abusador. Pode passar para o outro. E aí a gente está falando muito aqui sobre violência sexual, né? Mas a gente tem que olhar também para a violência de uma forma em geral, né? E aí eu trouxe alguns casos de violência que são bem comuns contra a pessoa com deficiência, né? E aí a gente fala do bullying, né? Bullying na escola, no parque, no condomínio, às vezes dentro de casa, né? Às vezes com a família, né? A gente fala sobre violência psicológica e violência física por parte dos cuidadores, né? Às vezes, olha para a criança ou para o adolescente ou adulto e fala: você não aprende nada, você é um burro, você não vai conseguir nada na sua vida. Isso é uma violência psicológica, né? E a violência física, que a gente sabe, vez por outra, sai aí na mídia, né? De autistas, por exemplo, autistas é bem comum, né? Às vezes é acorrentado, às vezes é castigado de uma forma muito violenta, né? Às vezes coloca para pensar em cima de caroço de milho e por aí vai, né? E bate, enfim, isso é uma violência também, violência física, né? E aí, outros dois tipos de violência que às vezes a gente acha que não é, mas é a infantilização de um adulto, de um adolescente, né? Você está ali com uma pessoa já de 25 anos e você está tratando como um bebê. Isso é uma violência, você está ferindo é, a dignidade daquela pessoa. Ela não é um bebê, ela é uma mulher, ela é um adulto, né? E o capacitismo, né? Você julgar pela deficiência que aquela pessoa não é capaz, que aquela pessoa não vai conseguir. Ah, não vou nem dar essa atividade para ela porque ela não consegue, ela não sabe, ela não tem condições de desempenhar tal função, né? Isso também é uma violência, né? E É, aí, deixa eu terminar um pouquinho, Thaís, aí você fala, tá? Só um pouquinho. Letícia. Letícia. E aí a gente também falar sobre não permitir, né, que a pessoa, porque ela tem uma deficiência,
não permitir que ela namore, que ela conheça outras pessoas, que ela tenha desejos, sonhos, e, enfim, que realize também, né? A gente não pode proibir isso. A gente precisa dar as orientações, dar o apoio necessário e a pessoa ela tem condições de decidir por ela, né? A questão da esterilização forçada das meninas, né? Já com medo de uma gestação, a gente também não pode fazer isso, né? A gente precisa conversar com essa mulher que tem relações sexuais, explicar como é, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que tem outras questões aí, mas ela tem direito, como qualquer pessoa, como qualquer mulher tem direito, né? E aí tem outro abuso que também acontece muito, e às vezes a gente nem pensa como abuso, né? Que é o abuso disfarçado de tratamentos, né? É o uso de drogas que simplesmente dopam, né, a pessoa com deficiência, a pessoa com algum transtorno, que é muito mais com o objetivo de deixar a família, a sociedade, a escola, numa zona mais tranquila, que o outro não dê trabalho, e aí ele fica ali dopado e acabou-se, né? E aí ele está alheio à vida, ele não está vivendo, né? Ele está simplesmente drogado, né? Dopado, né? E algumas terapias que são intensivas demais, que são invasivas demais, que não respeita a vontade, o desejo, que não respeita aquela pessoa com deficiência, né? Como objetivo, aquela terapia assim muito que o único objetivo é controlar o comportamento, e aí você enche a criança ou adolescente de atividades e ele não tem tempo para brincar, para jogar, para conversar, ele não tem nenhum tempo livre, ele está o tempo inteiro ali sendo demandado, né? E aí pode passar para o próximo. E aí vamos pensar em como prevenir, meninas. Fiquem aí de olho, Pamela, Letícia, Thaís, né, Bia. que sabia, vamos ficar de olho aí nisso que é importante, né? Como prevenir, né? Isso aqui é mais para os pais, mas também para vocês, né? Como é difícil, né, prevenir, porque muitas vezes é praticado dentro de casa, na própria família, né? E aí o que é que a gente pode fazer para tentar prevenir isso aí, né? Para tentar fazer com que isso realmente diminua, né, essa incidência, né? É ter uma relação aberta, né, com as crianças, com os adolescentes, é conversar, é dialogar, né? E aí pesquisas mostram, e Bia trouxe isso na fala dela, né, que o maior ressentimento das pessoas abusadas, principalmente das meninas, é porque elas vão contar e as outras pessoas não acreditam, né? Às vezes a própria mãe não acredita, às vezes a diretora da escola não acredita e diz que está inventando, né? E diz que é criação. Então, assim, a gente precisa dialogar, né? Conversar, saber o que é que está acontecendo, como foi o dia, se conheceu alguém diferente, o que foi que fez, se ficou em casa, e aí o que foi que você fez, como foi a manhã que você passou só em casa, né? Ter uma rede de apoio também, né? Conhecer as pessoas com quem a criança ou adolescente fica, né? Na ausência desses pais, e aí também tentar sempre deixar alguém de confiança sua e da criança por perto, né? Para tentar pelo menos inibir, tentar evitar, né? E criar vínculos de amor, né? Crianças e adultos e adolescentes bem tratados, criados em um ambiente de segurança e de confiança, eles crescem sentindo-se dignos e aprendem a retribuir esse afeto, né? Pode passar. Então, Silvia, a gente está falando dessa impunidade das pessoas não acreditarem. Sim. Me fez lembrar de um caso de um adolescente, infelizmente ele não está mais entre nós, Uhum. que ele estudava numa escola e ele relatou o abuso
né? Na época foi uma confusão a família, porque o abuso era de um professor. Uhum. Em quem vamos acreditar? Num professor renomado Muito comum acontecer. ou numa criança com deficiência, num adolescente com deficiência. É Uhum. claro que o caso ficou dito pelo não dito, e passando um tempo, esse professor foi afastado, e esse professor acabou falecendo de AIDS. Esse Uhum. menino sempre doente, e quando foram ver, ele tinha pegado AIDS, Uhum. e com o tempo ele faleceu, né? Isso, agora você estava falando, me lembrou e me causa muita revolta. Porque também o que acontece no relato, porque existe também a prevenção, né? Porque se uma pessoa ela é abusada, ela tem que fazer os exames, tudo isso, porque não sabe como que é a saúde daquela outra pessoa, né? Então, e esse caso me marcou muito. Muito difícil mesmo, né? E assim, ele falou, ele denunciou, né? E ele não foi ouvido. Os pais também se sentiram muito impotentes por conta, até na justiça, judicialmente acreditaram, No ele professor. foi muito desacreditado, né? É uma situação muito delicada e é muito difícil realmente, né? É delicado. Mas na hora que um filho nosso chega contando uma história, a gente precisa é, ir atrás mesmo e acreditar e procurar saber o que é que está acontecendo. Não adianta se enganar, achar que não, que é criação, foi porque viu um filme, é fantasia. Não, vai atrás. Se ele está trazendo, vai atrás. Se for criação, se for fantasia, maravilha. Mas se não for, né? E aí vamos a alguns sinais, né? Os principais sinais físicos, né? São muitos, eu listei aqui alguns, né? E aí é para violência sexual mesmo, né? Aqui tem realmente o contato mesmo, né? Com o ato consumado ou não, mas que existe o contato, né? E aí eu trouxe enfermidades psicossomáticas, né? Aquela criança, adolescente ou adulto que vai apresentando vários problemas de saúde que não tem justificativa, tipo dor de cabeça, tipo algum tipo de alergia na pele, vômito, uma dificuldade de se alimentar, uma dificuldade digestiva, alguma questão emocional que não tinha antes, assim, muita ansiedade, né, uma depressão. Então, são doenças psicossomáticas, né, que aparecem em razão do estresse, né, em razão da situação que está sendo vivida, né. Aí as doenças sexualmente transmissíveis, né, que aí a gente pode pensar numa coceira, numa infecção urinária, numa vagina com odor diferente, num corrimento, né? Numa cólica intestinal, né? A gente sabe que tem aí o abuso de meninos, né? Também, pelo reto mesmo, né? O sexo anal. Aí outro sinal físico é uma dificuldade de engolir, né, devido à inflamação causada por inflamações na garganta, né? A gente sabe que também aparece muito isso. Dor, inchaço, lesão ou sangramento nas áreas da vagina ou do ânus, né? A ponto de causar, inclusive, assim, um incômodo para se sentar, para caminhar. Então, é aquela criança que está andando, assim, de uma forma diferente, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Aí, na menina, né? O canal da vagina mais alargado, e no menino o pênis ou o reto inchado, né? Tudo isso é sinal físico de que realmente aconteceu, né? Não tem mais para onde ir, aconteceu. Aí também outro sinal é o baixo controle dos esfíncteres, né? A constipação, a incontinência fecal, né? Em decorrência de um sexo anal.
Aí a gente pode pensar também em roupas íntimas que aparecem rasgadas, manchadas de sangue, né? Em traumatismos físicos e lesões corporais, né? Devido ao uso de violência física mesmo, né? Para conter a pessoa. O próximo slide. Eu trouxe aqui também alguns dos sinais psicológicos, né? A gente sabe que cada um vai expressar de uma forma, né? A criança violentada, ela pode ter algum indício ou nenhum, vai variar realmente de acordo com a idade da pessoa, né? Com a personalidade da pessoa também, né? Então, cada caso precisa ser analisado particularmente, né? Não é que eu fale assim, não, é medo e pânico, e aí quando sua criança, seu adolescente aparecer com medo e pânico, você vai dizer, não, foi abusado. Não, não é assim, né? A gente tem que, de acordo com a personalidade daquela pessoa, né, se houve mudança ou não, né? Mas aí a gente pode pensar em alguns sinais, né, que indicam, que mostram aí para casos de violência, né? Aí outra coisa também interessante, nos pequenininhos a gente consegue perceber através das brincadeiras, né? É aquela criança de 6 anos, de 7 anos, até de 5, que está brincando com um boneco e outro, é, dizendo, né? Ó, pegue aqui, chupe aqui, não sei o quê, e faz o desenho mesmo, né? Às vezes até mais velho, né? A gente consegue perceber um adolescente, por exemplo, que vai fazer um desenho, e aí desenha uma figura humana e desenha um pênis bem grandão, né? Ele tá mostrando ali que tem algo que precisa ser investigado, que precisa ser olhado. Mas aí eu trouxe aqui alguns sinais psicológicos, né? Medo ou pânico de certas pessoas, ou sentimento generalizado de desagrado quando deixada sozinha em algum lugar com alguém, né? É aquela criança que realmente, aquele adolescente que realmente não quer ficar, que diz que não na casa da minha avó, não, pelo amor de Deus, não, eu odeio ir para a casa da minha avó, ou então chora, grita, e você faz, mas é sua avó. Mas a gente não sabe se na casa da avó tem alguém que está fazendo algum mal para essa pessoa, né? Mudanças extremas, súbitas e inexplicáveis de comportamento, como oscilação de humor entre retraído e extrovertido. Era uma criança muito expansiva, né, que conversava muito, como os nossos Williams, a maioria age assim, né? E aí, de repente, está mais quietinho, não quer papo, enfim, mudou, né, esse comportamento. Um mal-estar pela sensação de modificação do corpo e confusão da idade, né? Às vezes, a criança começa a perceber, né, as mudanças no corpo, e aí ela realmente fica mais tensa, porque ela sabe que vai atrair ainda mais, né, o olhar daquele outro. Ou então o contrário, né? Até essa semana eu atendi uma adolescente de 15 anos e ela me relatou o seguinte: ela tem deficiência intelectual, e ela relatou o seguinte: meu avô tinha uns experimentos comigo, mas aí sangrou e ele parou. Então, assim, foi para ela foi até um alívio para ela depois que sangrou, mas muito provavelmente o avô ficou pensando, né, se eu continuar, ela pode engravidar, enfim, e aí vão descobrir, né? Regressão a comportamentos infantis, como choro excessivo, sem causa aparente, e mesmo chupar dedos, né? Uma mudança de comportamento, já é um adolescente, já é uma adulta, e aí está se comportando como uma criança, né? Tristeza, abatimento profundo, depressão crônica, fraco controle de impulsos e comportamento autodestrutivos ou suicida, né? Tudo isso são sinais psicológicos de que o abuso aconteceu e aquela pessoa, né, está precisando realmente de um acompanhamento, de um tratamento mesmo, né? Pode passar. E aí o recado hoje é Disque 100, Disque 100, Disque 100, né?
diante de qualquer caso de abuso, seja suspeita, seja confirmado, principalmente se for confirmado, mas suspeitou, é preciso denunciar, né? A ligação é gratuita e pode ser feita de forma anônima. O serviço está disponível 24 horas, todos os dias, né? Feriado, sábado, domingo, qualquer hora, você pode discar 100 e denunciar, né? Suspeitou, tem que denunciar. Assim que se der conta, denunciem por meio do Disque Denúncia, que é o Disque 100, e escolas, né, devem acionar o Conselho Tutelar. Pode passar. E aí, eu trago também outra reflexão para a gente, que a gente pode conversar agora, né, é o agravante com essa pandemia, né, porque eles estão dentro de casa, né, as crianças, os adolescentes, os adultos, né, com deficiência intelectual, e eles estão dentro de casa, e muitas vezes os abusadores também estão dentro de casa, né. E aí a gente, fora da escola, né, a gente perde essa rede de apoio, né, esse lugar que também denuncia quando acontece, que consegue perceber, né, e a gente precisa estar bem atento quanto a isso. Eu acho que era isso. Bom, vamos lá, Maurício, vamos às perguntas. Eu acho que tem bastante. A Luciene fez uma colocação, a Thaís. Oi, a Luciane, ela colocou, né? Oi, Silvia, o Bruno, de 26 anos, está participando também. O abuso também acontece com os homens e meninos também. Sim, Só a mãe dele. Acabei não colocando o nome dele e o meu. Eita, vou alterar lá. sim. Sim, acontece com os meninos também, né? Inclusive acontece, eu já vi casos, né, de um primo abusando do outro primo que é deficiente intelectual. Aí você fala, duas crianças. Não, esse outro primo já tinha 20 anos. E aí, quando a gente vai olhar para a história, esse primo tinha sido abusado pelo avô, e ele estava reproduzindo o abuso que ele foi vítima nesse outro primo que é deficiente, ele tem autismo, no caso, que é deficiente, né? Então, assim, você vê que é algo que vai perpetuando dentro da própria família. Então, a gente precisa quebrar isso, a gente precisa denunciar. É muito difícil, é muito doloroso, mas a gente tem que olhar para quem está sendo abusado, né? Para a pessoa com deficiência que está sendo abusado. Tá, é meu pai, é meu marido, mas e o outro? O outro é vulnerável. O outro que precisa ser olhado, né? É muito difícil, principalmente Acho, quando é algo que já acontece na família e vai se perpetuando. acho que a Luciene quer falar, o Bruno. Quero mudar o nome, o Bruno que está com a mão levantada. Ô, senhorita. Oi, Bruno. Oi, meu amor, tudo bom? Tudo ótimo. Eu queria saber uma coisa tua aí. Tá falando abuso sexual, né? Sim. Sim, é muito ruim. É muito ruim. O que você gostaria de saber? Perguntar para a Silvia, que tem Eu queria saber, dona Silvia, como é que não pode fazer abuso sexual? Quando pode fazer? Quando não pode fazer. Olha, na hora que o outro diz não, a pessoa já tem que entender que é não, né? Porque às vezes a gente fala, né? Você já tem quantos anos, Bruno? 26, né? Então, assim, 26. você tem 26. Na hora que chega uma menina e, enfim, se insinua para você e pergunta alguma coisa e você sente que ela está querendo algo mais e você falar para ela não, não é não. Você dá não. Então, o que ela for além disso, ela já tá violando o seu direito, né? Ela já tá passando dos limites, né? E aí, se acontecer de algum homem
ou alguém que você tenha um convívio, né? De pegar em alguma parte íntima sua, de pegar no seu pênis, de querer ficar encostado em você e você se sentir mal e você não quiser, isso já é um abuso sexual e você tem que dizer não, né? Isso é feio. Não pode, na Não verdade. pode, ele tá passando dos limites e seu corpo é seu corpo, só pode pegar no seu corpo, só pode acariciar você quem você deixar, Uhum. quem você quiser, né? Então você tá com a menina e você quer e você tá gostando, ela pode tocar no seu corpo, você pode tocar no corpo dela. Mas se é uma pessoa que você não quer, que você não permite, ela não pode. Eu acho importante também, Silvia, trazer, né, essa questão que você já falou, mas deixar muito claro que se está incomodando, se está fazendo mal, que traga e fale para nós, né, Silvia? Que sempre fale para mim, para tua irmã, para o seu pai, para quem seja, né? Porque eu vi que a Roberta também trouxe ali no chat, né? Assim, a dificuldade às vezes de trazer, né? De se expor também, né? De se expor para, né? Mesmo para o familiar, né? Mesmo para o Mas você adulto, né? Que sabe, você trouxe muito a questão do exemplo da mas você sabe, criança, né? E que Luciene, realmente você sabe que só vai se expor se a gente der esse espaço, né? Tem que partir da gente. A gente tem que estar falando, a gente tem que estar orientando, né? Senão não vai trazer. Então, assim, a gente tem que estar falando sobre sexualidade, sobre desejo, a gente tem que estar falando sobre os órgãos sexuais, a gente tem que estar orientando, senão não vai trazer porque talvez nem perceba que é um abuso. sabe, né? Sim. Muito obrigada, Silvia. Né? Entende por que que a gente precisa falar de sexualidade, por que que a gente Fala. precisa dar o nome às coisas desde sempre, Sem né? dúvida. Sim. Você sabe, meu filho está com 9 anos, né? E aí a gente sempre fala, né? Eu e o pai, que na piroca só quem pode pegar é ele. Eu não posso, o pai não pode, é ele quem pode pegar. E aí daqui a pouco a gente vai dizer, né? Você pode pegar, e se alguém que você deixar e você quiser e tiver bom para você, também pode, né? Mas por enquanto é só ele quem pega. Sem dúvida, né? Sim. Sim. Existe muito tabu na nossa sociedade, né? Eu quero trazer para, né? Eu trabalho numa ONG que atende crianças e adolescentes, e isso que você acabou de trazer recentemente, né? Porque assim, né? A gente teve uma palestra recente com uma delegada falando, né? Porque vamos dizer, o pedófilo é um transtorno, né? E isso Sim. se repete, né? Se tem que se curar esse pedófilo. Tem muitos que não são pedófilos, né? Mas isso que você falou, né? São abusadores mesmo. E daí que foi abusado, ele vai abusar também, né? No sentido de tratar, né? Mas como a gente tem que alertar realmente nossos filhos, né? Sim. Todos à nossa volta, Sim. né? Sim. Muito importante Tem que cuidar do filho que tem. essa troca aqui. E quando o assunto é tratado com naturalidade, a criança já traz, o adolescente vai trazer, o adulto vai trazer, né? Na hora que, eu acho que foi Cássia também que contou essa historinha, que eu me lembrei também agora, na hora que, eu acho que Danilo, alguém mostrou uma foto de uma mulher pelada com os peitos, e aí, olha Danilo, e escondendo aquilo tal, e ele olhou e disse, é igual da minha mãe. Então, assim, ele não vê como algo proibido, como algo que não pode ser olhado, é igual da minha mãe, é normal. Não é isso, Cássia? Fala aí, você que tem experiência também, né? Está com adulto. Foi isso mesmo. Na verdade, tinha um grupo na escola que vivia querendo colocar ele numa situação. Os meninos falavam que ele era muito querido da diretora, de todo mundo. E aí eles levaram uma revista, né, pornográfica, e aí eles falaram, olha, Danilo, né, pega essa revista, e mostraram para ele. Falou, eu não quero, é igual minha mãe, né? Por que eu vou ter isso? Não, põe na bolsa, pega para você, nós trouxemos para te dar, né? E aí a ideia era falar depois que ele estava com aquilo. Ele falou, não,
Ele se ele nunca tivesse visto, ele tinha 8, 9 anos, né? Porque foi quando ele estudou num colégio que eu lembro, assim, dessa turminha. E eu não quero isso, eu não tenho o mínimo de interesse, e né? se ele nunca tivesse visto, Cássia, talvez ele se interessasse. Nossa, é diferente do meu, o que será que faz, né? Então, assim, na hora que a gente fala abertamente que você tem um pênis, que eu tenho uma vagina, que são órgãos sexuais, que é, ensina, né? Como é que faz um bebê e tudo, eles aprendem, eles entendem, né? Cada um vai entendendo do seu jeito, mas vai entender. Sim, vai entender. E tem que falar, né? A gente tem que falar mesmo. Isso Sim. é muito importante. Ô, Silvia, eu acho que a Letícia ainda quer falar. Sim, Letícia. Foi, ela estava falando, eu estava terminando lá. Oi, Letícia. Não, tudo bem, isso acontece, né? Eu também falo muito também. Aí, às vezes acontece também. Mas eu estudava assim Eu estudava lá em Rio Branco, né? Aí eu vim morar aqui em Brasília. Aí eu tive uma professora que ela disse assim que eu nunca ia conseguir formar com a minha turma. E eu disse para ela que eu consegui o que eu queria. Isso mesmo. E ela ficava com muita inveja, sabe, professora? Com muita inveja. Ela me reprovou, disse que era péssima aluna. E foi falando que eu não deveria estar na faculdade. Eu fiquei com muita depressão. Eu fiquei muito Sim. triste. Minha mãe ficou triste também, que a professora falou. E aquilo foi ficando dentro de mim, né? E aquilo não saiu mais, né? Ficou dentro do que ela falou para mim. E eu disse assim, meu Deus, eu não vou desistir nunca, porque eu vou conseguir o que eu quero e pronto, entendeu? E com as minhas dificuldades, mesmo assim, eu sei andar de ônibus. Eu aprendi a andar de ônibus, minha mãe me ensinava muito a andar de ônibus, aprendi. E hoje eu terminei a faculdade, que é Letras Francês, lá no Acre. Muito bem, viu aí, você conseguiu. E assim, Letícia, é Letícia, né? Isso. E aí, Letícia, assim, a gente sempre está evoluindo, a gente sempre consegue conquistar, a gente sempre consegue crescer, sempre, todo mundo. Muito bem, obrigado. Quem é o próximo, Obrigada, Maurício? A Thaís, ela levantou a mão? Thaís? Oi, já estamos indo, peraí. Acho que o microfone está certo. Peraí. Emocionei aqui. Oi, tudo bem? Oi, Thaís. Então, a gente está aqui com o Pietro, ele não prestou muita atenção na live, né? E ele já estava meio nervoso, porque ele quer falar, daí a gente resolveu. Pietro. Pietro. Tudo bom? Oi! Tudo bom? Vamos Tudo. fazer assim, quem não estiver falando, vamos desligar os microfones para ficar mais dinâmico, tá bom? Viajou. Então, o Pietro, ele está na pré-adolescência, né? Aí ele começou a despertar mais interesses, assim, pela sexualidade e tal. E aí a gente resolveu, então, tentar falar mais com ele sobre isso, porque a gente também não falava muito. E uma coisa que tem nos ajudado aqui, que a gente trouxe para ele recentemente, é um livro que fala mais na linguagem dele sobre as coisas que pode, que não pode, né, Pietro? E aí ele quer mostrar o livro aqui e falar o que ele aprendeu com o livro. Mostra aí. Mostra aí, Pietro, pra gente. Como é que é o nome do livro, Pietro? O meu corpo, o meu corpinho. Isso. E o que tu aprendeu com esse livro? Que eu não posso mostrar, coisa que eu não posso falar para quem eu não confio. E também eu só posso mostrar para os meus pais, ou para o médico, para quem eu confio. Mas só que uma coisa que me preocupa muito
É quando eu tenho umas crises de nervoso. Ai, já tô. Olha, ele já começou a misturar os assuntos aqui, mas então, esse livro, você já tem ouvido falar nele, né? Sim. Que até a autora fez uma dedicatória para ele aqui, ele ficou bem feliz. E a gente tem lido com ele, e a gente tem lido com alguns adultos que a gente chama adultos de confiança, né? Para que ele saiba que sempre... Ele ainda está aprendendo o que pode, o que não pode, mas quando ele tiver alguma dúvida, a gente sempre deixa bem claro para ele que ele pode confiar no pai, na mãe, na avó e na Dinda. Até agora há pouco a gente estava falando sobre isso, né? E a gente percebe que isso não é muito consolidado nele ainda. Tanto que ele falou, mas eu falei com fulano, eu falei com ciclano, né? E a gente, não, com essas pessoas, tu não pode falar sobre essas coisas. Que ele tá muito, assim, ainda impressionado com as mudanças do corpo dele, né? Então, ele quer falar com as pessoas sobre isso, e a gente diz, não pode, tu não pode ficar falando dessas coisas com as pessoas e tal. Então, esse livro tem nos ajudado bastante, assim, é um livro que eu aconselho aí para os pais dos menores, é um livro que tem uma linguagem bem acessível e bem no tom dele, assim. E bem legal. E ele gosta de ler também. Eu acho que aos poucos ele vai assimilando, assim. Mas ele... Sim, vai. E a questão de começar a conhecer o corpo, né, dos meninos, principalmente as meninas também, mas os meninos às vezes começam ainda um pouco antes, né? Então, assim, é combinar com ele, olha, Pietro, você pode mexer no seu corpo do jeito que você quiser, é o seu corpo. Agora você vai mexer no seu quarto ou no seu banheiro, né? Dá os lugares em que ele possa conhecer esse corpo, mexer nesse corpo. Não é em qualquer lugar, não é simplesmente, estou afim, tá legal, vou mexer aqui na casa da tia, aqui na casa do amigo, não. Só pode dentro do seu quarto, com a porta trancada, né? Tranca a porta, vai lá conhecer. Sim, mas eu já toquei bateria até na Bahia, já. Ele quer saber de onde que tu é, porque ele viu que teu sotaque é diferente e que tu tá com calor, e a gente tá aqui no sul com frio. Eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Nós já fomos lá, né, Pedro? Já fomos lá. Coisa boa. Pois quando você vier de novo aqui, eu quero conhecer você. Tá bom. Você tá com quantos anos? 10? 11? 10. Vou fazer 11 em outubro, dia 4 de outubro. Eita, bem pertinho, de aniversário. Pré-adolescente já, de verdade. E daí ele tá falando nesse celular, que é o presente dele de aniversário, porque ele tá pedindo faz uns 2 anos e a gente tá segurando, né? Então, os colegas todos já têm, e a gente com aquele medo do celular, o que ele vai ver, o que ele não vai ver, o que ele vai fazer, mas a gente resolveu, então... Vai chegar o dia, né? E aí é combinar, na hora que pode mexer no celular, onde pode... 3 meses para o meu aniversário. Bem pertinho. Então tá, dá tchau, Diz. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Ô, Thaís, depois me manda tudo sobre o livro para a gente deixar à disposição para os pais que se interessarem. Até a Silvia também depois pode fazer mais indicações de material, tudo, porque eu acho que é muito importante, né? Sim, eu vou colocar ali no chat e depois mando para ti também, tá, Jô? Ok. Tchau, Jô. Deixa eu falar, o Chorão está aí atrás. Tu já chorou hoje? Não, ainda não. Ô, Jô, mas eu vou tocar um ponto ali, como o Pietro está com 11 anos. Peraí. Oi. Como o Pietro está com 11 anos, tá querendo... Oi, Pedro. Oi! Oi, Bruno! Coisa... Pronto, deixa o Chorão falar para a gente... A Jo é desejou. Ô, Jô, como o Pietro está com 11 anos, ele quer muito um celular. Eu vou falar assim de modo genérico para vocês entenderem. Eu acho muito importante, ele vai ganhar mas que a gente coloque dispositivos de controle parental. Sim, com certeza. Muito importante. Isso, assim, isso vai ser feito no dele, bem tranquilo. Sim. E se procurar na internet, a gente consegue uns softwares, coisas assim. Porque a nossa palestrante disse, muito cuidado com os sinais, porque depois que está feito, o dano é muito grande.
Com É. certeza. Vocês sabem que É biopsicossocial mesmo, né? E reflete na vida inteira dessa pessoa que sofreu isso. Mas É vocês muito sabem grave. que assim, a gente tem um grupo, né, lá com os Williams, que é a partir dos 13 anos, estou guardando no futuro o Pietro e o Gui lá. Eu quero fazer uma live sobre segurança na internet também, porque eu acho que também é uma coisa muito importante, né? Porque a gente tem vários relatos de meninas, meninos falando com quem não conhece, marcando encontro. Então, eu acho que é muito importante também a gente fazer uma live sobre segurança. Sim. Jô, E assim, a questão de, às vezes, alguns pais falam assim, não, mas é a privacidade. Não, não tem isso de privacidade, a gente precisa estar atento. A gente precisa estar olhando, não tem privacidade não, porque tem pessoas ruins, tem pessoas que são más. E quem tiver alguém que puder indicar para mim, eu acho que seria muito importante. Eu tenho. Olha lá, pronto. Já Eu trabalho no Ministério Público Federal, né, Jô? E lá tem um setor que é só de prevenção, assim, para crianças, bem voltado para crianças, e eu acho que eles fazem um trabalho bem legal de orientação, assim, para a internet. Eu vou pesquisar e vou te mandar também. Perfeito. E vamos fazer uma live sobre isso, que eu acho que isso também está gritante. Né? Porque eles vão clicando em tudo, vai falando com todo mundo, né? Então, a gente e também... às vezes entram em sites que não somam, né? Muito pelo contrário, sites que não são interessantes. Exatamente. Quem mais, ô Maurício? A Juliana e a Roberta, elas dividem a mesma preocupação, né, no que tange com relação às crianças e adolescentes que não sabem entender que sofreu algum tipo de abuso, né? Então, eu acho aquilo que a Silvia acabou de falar, educando. Porque eu lembro, quando a pessoa sabe, é educada, que ela aprendeu sobre isso, ela vai se incomodar. Porque a Jéssica, ela entrou no ônibus e ela conversava com todo mundo, né? Ela entrou, cumprimentou o motorista, passou a roleta e falou para o cobrador, você tá um gato com essa roupa. Então, uma menina bonita, bem vestidinha, linda, maravilhosa. O cara levantou, ela estava de bermudinha, o cobrador do ônibus sentou e colocou a mão nas pernas dela. Ela se incomodou, ela desceu do ônibus, não sabia onde estava, e aí ela me ligou chorando, e aí eu falei para ela, procura uma banca de jornal e fica lá e passa o seu celular para a pessoa. A sorte que a banca ainda era de uma mulher, eu pedi para a mulher ficar com ela e lá fui eu buscar. É claro que eu fui para o final do ônibus, esperar esse ônibus, e vocês sabem o barraco que foi, né? Que a viagem dele não foi fácil, mas assim, ela se incomodou. Porque a gente tem que trabalhar isso, né? Quando a pessoa toca porque a gente quer e quando a pessoa toca com más intenção. E também essa questão de indicar sinais. A Jéssica tinha 11 anos e chegou em casa lavando a mão. Jéssica, onde você está? Lavando a mão. Jéssica, onde você está? Eu falei na época assim, meu Deus, nessa síndrome tem toque, ninguém me falou. E lavava a mão toda hora. E aí, sentamos na mesa, no meio da mesa, né, eu comentei, mas por que você tanto lava a mão? Então tá o pai, que na época, né, Chorão, agente penitenciário, armado, os irmãos capoeiristas, o outro lutava karatê, todos homens, e a Jéssica virou e falou assim, é que o menino lá na escola colocou o pipi sujo dele na minha mão. Então, vocês imaginam que o meu desespero de resolver isso e controlar esses homens para não ir lá matar o moleque. Aí fomos para a escola, né? Na escola já tinha acontecido com uma menina síndrome de Down, inclusive tinha uma servente da escola que, na verdade, era uma investigadora, e a Jéssica conseguiu denunciar. Então, ela entrou no banheiro, como a Silvia falou,
eu te dou uma coisa que você gosta. A Jéssica adorava bebê. E os moleques entrou e falou, eu vou te ensinar a fazer um bebê. A Jéssica amou. Uhum. Quando ela percebeu que eu já te explicava muito para ela, ela conseguiu correr, né? Não denunciou, mas chegou em casa e falou. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que observar até uma lavada de mão a mais. Sim. Porque tudo que eles fazem diferente, a gente tem que estar atenta, né? Meu Deus do céu, tia Ju. É. Tá Né? E bolada também. agora. E assim, a gente fala assim, né, que eles não percebem, né? Cadê? Roberta falou, né? Que às vezes não entende que é abuso, né? E outras pessoas também falaram. Às vezes a pessoa típica, a criança típica, o adolescente típico também não percebe que é abuso, porque ninguém nunca falou para ela, ninguém nunca explicou, né? E assim, o abusador, ele começa aos poucos, né? Ele começa, você é linda, sente aqui, ou o tio adora brincar com você, faço tudo que você quer, e aí vai começando aos pouquinhos, né? Não é já de cara. Vai ganhando a confiança, né? E aí vai fazendo. Sim, porque uma outra coisa que eu vejo também é que o proibido é gostoso. Sim. Né? Então, eu vejo muita É um mãe falar... segredo nosso, né? É um segredo nosso. Não, e outra coisa também que também desencadeia é a mãe falar, você não pode namorar. Tá, mas por que não pode? Né? Então, porque igual a gente é mãe, a gente já tem aquela coisa protetora. Eu lembro que quando a Jéssica namorava, o William, ela chegou em casa e falou assim, mãe, ele quer passar a mão nas minhas partes íntimas. Minha vontade foi lá e catar e cacetar, né? Porque nós mães... E aí eu pensei, e ela falou, mãe, e ele falou que não é para mim te contar. Aí o meu medo era ela começar a E ela mentir para quer? mim. Não, e ela quer, né? Tem que saber primeiro se Então, ela quer. e aí foi o que eu falei, olha, o corpo é seu, você sabe o que faz, não é eu que vou falar para você. Eu acho que se você quer tudo, né, vamos lá. Mas aí, assim, eu ainda estava chocada, é claro. Você quer? Não, né, Jô? E aí eu comecei, né, porque na minha família teve um caso da menina que... Uma sobrinha minha que saiu com o menino, e o menino saiu defamando ela, tudo aquelas coisas. Aí eu lembrei desse caso, eu falei, a gente tem que conhecer muita pessoa, né? Tudo isso. Gente, que alívio quando eu vi ela no telefone falando, olha, aquele assunto, vamos deixar para depois. Mas se eu tivesse falado, não deixa, não pode, ela ia. No outro dia ela ia fazer. Exatamente. Então a gente tem que trabalhar isso. E ainda falei para ela, olha, não conta para ele que você me contou, né? Você pode sempre confiar em mim. Eu sempre falava, olha, quando acontecer, você pode me contar, né? E outra coisa, educar. Como na outra live eu também falei, a Jéssica queria ter trigêmeos todos com Williams, porque ela achava o máximo ter síndrome de Williams. E eu falava, Jéssica, isso não vai dar certo. E ela ficava brava, ela falava assim, minha mãe odeia os netos. Né? E eu tentava explicar. Aí foi quando eu peguei, né, essa história, acho que a maioria sabe, arranjei a Pérola, um filhote de cachorro que estava ainda mamando, e a Jéssica tinha que dar mamadeira, e o cachorro chorava à noite, eu acordava a Jéssica e falava, vai cuidar do seu filho. Uma semana a Jéssica veio querer devolver. Mãe, vamos devolver? Eu olhei para ela e falei, nossa, eu devia ter te devolvido. Porque você já imaginou se toda mãe devolvesse o filho, ninguém ia ter mãe. E aí eu falei, olha, o cachorro não usa fralda, você não tem que dar banho todo dia. Eu fico te imaginando com 3 chorando a noite inteira, você tendo que trocar fralda, dar banho. Ele olhou e falou, não quero mais saber de criança, porque criança enche o saco, dá trabalho, caga, chora e mama. E disso, a Jéssica quis.
ir para ginecologista, tomar anticoncepcional, sabe? Ela mudou. Porque, assim, se a gente fala não, a pessoa não entende o não. Então, você explica o porquê do não. E uma outra coisa que eu falo para os pais, se tem dificuldade de falar de sexualidade, porque não é uma coisa fácil, que nós já fomos criados numa... A nossa sociedade, ela já Controle é... dos corpos, de controle dos corpos, né? De questão. Exatamente. Então, procura ajuda de profissional. No grupo, esses dias, a semana eu postei até um vídeo lá da APTA. Foram aquele pessoal da APTA que me ajudou. Sim. Né? Porque os profissionais conseguem fazer um trabalho legal. Então, procura ajuda, vamos atrás, né? Mas não deixa de falar. E é interessante, Jô, você está falando agora, uma Williams, inclusive, já com 25 anos, ela me perguntou se engravidava falando por telefone, né? Porque ela estava falando por telefone, ela teve orgasmo, enfim, ela sentiu alguma sensação ali boa, talvez estava se tocando, não sei. E ela perguntou: existe o risco de eu estar grávida? Ela com 25 anos. E aí eu fui explicar para ela: não, que para engravidar você precisa realmente ter a relação sexual, tem que transar. E aí a gente só vai ter essa relação sexual depois de um certo tempo de conhecer, de namoro, né? Não é algo que a gente encontra e já vai ter essa relação, não, a gente vai conhecendo primeiro a pessoa, e que mesmo assim a gente precisa usar a camisinha, porque tem doenças que são sexualmente transmissíveis, e aí a gente tem que ter esse cuidado, e tem que também o risco de engravidar. Então, assim, ela não sabia nada disso, e eu fui explicar Mas para ela. eu tive esse problema com a Jéssica. Uhum. A Jéssica, ali por uns 15 anos, ela foi ler uma revista, aquelas Pais e Filho, Crescer, aquelas de bebê, e ela viu o sintoma de uma mulher grávida. E com a cardiopatia, a Jéssica tinha certos sintomas. Uhum. A Jéssica saiu no bairro inteiro espalhando que estava grávida. E a mãe é a última a saber. Eu andava na rua, todo mundo me olhando com a cara e cochichando. Eu não estou sabendo de nada. Bom, por último, a Jéssica foi para o posto de saúde fazer um teste de gravidez. E chegando lá, ela foi fazer, né? E quando ela fez xixi, o xixi veio acompanhado de sangue. Uhum. E a enfermeira falou: mas por que é que eu estou menstruada? Né? E aí, lá fui eu: Jéssica, você transou com alguém? Nós não combinamos, não sei o quê. Não, mãe, não transei. Mas como que você está... Mãe, Maria não engravidou de Jesus virgem? Por que eu não posso? Ela não é melhor que eu? Meu Então, Deus do céu. Ai, aí, toca eu, né? Foi isso que eu vi que precisava mesmo de ajuda de profissional para ela entender. Né? E depois, claro, ela entendeu tudo, e eu sempre tratava isso com muita naturalidade. Eu lembro que eu estava numa cidadezinha do interior e era uma feira de ciência. E quem conheceu a Jéssica lembra que eu chegava num evento, eu via a Jéssica na entrada na hora de vir embora, né? E eu falava: tal horário, se você não estiver aqui, você fica, você não vai. E aí a Jéssica já foi lá para essa feira. No meio da minha palestra, entra a Jéssica com um monte de camisinha na mão, mas numa felicidade. E aí o povo chocado, né? E aí rapidinho eu já coloquei o microfone na boca da Jéssica. E ela: mãe, olha que legal que eu ganhei. Muito bom, pena que eu ainda não transei com meu namorado. Mas eu vou levar para meus irmãos não pegar DST AIDS, para meus irmãos não engravidar ninguém. O povo ficou chocado. Como que você vai nessa naturalidade? Eu falei: ué, ela é uma pessoa como qualquer um, que ela tem que aprender, como qualquer adolescente tem que aprender. Sim. É isso. Mais pergunta, passada. Maurício? Eu tô passada, tia Ju. Por quê? Porque, assim, a gente sabe, né, que tem que ter os cuidados, né? A Jéssica, meu Deus do céu, Jéssica. O que tu fez, Jéssica?
Mas eu acho que é a melhor maneira. É a gente falar, né? E outra coisa, se você tem dúvida, qualquer dúvida Perguntar. que você tiver, vai falar com a sua mãe, com a irmã. Sempre a gente tem alguém que a gente confia. Uhum. Né? Eu sempre falava para a Jéssica, se você não sentia vontade de falar comigo, né? Então ela tinha a prima, que era lá muito grudada, então conversa com a sua prima, sabe? Então sempre ela tinha alguém para falar, porque muitas vezes a gente não quer mesmo falar para pai e mãe. Sim. Então a gente tem que ter alguém para a gente falar e pedir ajuda, pedir opinião. Né, tá certo. Uhum. Isso mesmo. Maurício, tem mais perguntas? Oi, a Nilza, ela passou um bom tempo com a mão levantada. Eu gostaria de saber se ela tem o interesse ainda de colocar, né, ou fazer alguma colocação. Nilza? Oi, boa noite. Oi, Nilza. Oi. Boa noite, Jô. Boa noite a todos. Oi. Fala, Oi. Nilza. Na verdade, a Mel está acompanhando comigo aqui e ela queria fazer uma pergunta. Pode, mas Mel. aí demorou. Demorou, e sabe como que é, né? Ah, mãe, eles não vão deixar eu falar, e foi embora. Agora ela voltou aqui de novo. Tá, abre sua câmera para a gente ver a Mel. Tá bom, abre, Mel. Deixa eu ligar. Oi, tia Jô. Oi, meu amor, tudo bem? Oi, Mel. Saudades. Oi, tudo Também. bom, Silva? Tudo bom. Então, eu queria saber como é esse tema aí de abuso sexual, quando acontece na família, sabe? Um tio faz isso para a criança, ou um pai, como que é o procedimento? Se é afastação, como que é? Tem que contar para a mãe, né? E aí tentar evitar o contato com esse tio, com essa pessoa, e também denunciar, né? A gente precisa denunciar mesmo. O primeiro passo é contar para a mãe, contar para o pai, contar para alguém que você confie, contar para alguém que você tenha confiança, né? Que possa lhe ajudar. Tá bom, Mel? Ou que tem mais pergunta? Não, eu só queria saber, tipo, e se for o pai? Como que isso acontece? Tem que contar para a mãe, né? Às vezes, se foi algo que deixou a pessoa desconfortável, que foi muito, que não foi legal, que achou que passou dos limites, tem que contar. Olha, fez isso, né? E aí conta para a mãe, e aí a mãe vai conversar com esse pai, saber o que foi que aconteceu. E aí, para que esse pai não repita, para que isso não aconteça novamente, né? E às vezes também quando acontece, às vezes o pai, tipo, pegou no peito da filha e a filha não gostou. A filha já fala, porque às vezes ele pegou até sem nem perceber, né? Então, assim, a gente precisa falar, olha, não gostei, não faz isso mais. E aí, se fizer de novo, já conta, entende? E como obrigada. a Roberta acabou de falar, se contou para alguém e viu que a pessoa não fez nada, conta para outra pessoa. Uhum, sim. Né? Porque muitas vezes você conta e a pessoa não toma providência, então você viu que aquela pessoa não tomou nenhuma providência, vai falar para outro. Sim. Acho melhor falar mesmo, com a família mesmo. É mais seguro, né? Com a pessoa que você confie, né? Essa jovem que eu atendi de 15 anos, que o avô abusava dela, ela contou para a mãe não acreditou, contou para o pai não acreditou, aí ela contou para a avó. Quando ela contou para a avó, aí a avó disse é verdade. E aí a avó denunciou, enfim,
Quem denunciou foi a avó. Primeiro ela contou para a mãe e para o pai. Alguém mais? Roberta, quer falar alguma coisa? Porque também já estamos no adiantado da hora, né, gente? Vamos finalizar, né? Já 10h40. E aí a gente vai conversar de novo terça-feira, né? Com vocês, com os Williams e terça-feira vai ser uma live só com os Williams, né? Nós vamos fazer para eles falarem, desabafarem. Perguntarem. Essa live de terça vai ser bem legal. Ok. Ok. Tudo certo. Então vamos lá, alguém mais? Vamos encerrar? Boa noite para vocês. Já vou Boa dormir noite. E olha, amanhã tem um médico. eu vou encerrar para vocês falando assim também. Se sentir confortável em falar alguma coisa também, pode me procurar, pode conversar comigo, pode chamar a Silvia, tudo, que nós estamos aqui para ajudar. Porque o que não dá mais é para ficar calado, né? Então, se tem uma dificuldade, percebeu, tem alguma coisa incomodando, né? Ainda mais com os Williams, né? Eu, assim, trabalho e eu vivo para os meus Williams. Então, graças a Deus, assim, que eles têm uma confiança, eles sempre me procuram para desabafar, para falar, né? E, assim, eu até brinco que no grupo lá eu sou padre. Né? Então, a gente só fala com pai e mãe um assunto que tem que falar, mas a gente procura resolver entre nós, porque também, né, eu não vou ficar toda hora chamando pai e mãe para fazer fofoquinha. Então, eu sempre passo isso para os Williams, eles têm que confiar em mim, né? Então é isso, gente. Eu confio na senhora, dona Ju. Ah, bah, que bom, que bom. Dona Ju, tá ferrada. Boa Sim, noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Então vamos encerrar. E eu e a Silvia, né? A Silvia não sabe, mas deixa eu já falar pela Silvia. Eu e a Silvia, eu vou querer, assim, Silvia, pelo menos uma vez por mês nós ter esse papo sobre alguns assuntos. Porque eu acho que é muito importante, tá bom? Sim, com certeza. Oi, Lucas. Psicóloga, né? É Bruno, quer dizer. Oi. Oi, não, era Bruno que tinha levantado a mão. Fala. Vem, meu amor. Você cobra quanto para fazer uma consulta? Manda uma mensagem para mim que eu lhe respondo. Tá. Olha lá, você já está tendo um cliente. Isso aí. Eu gostei muito Fala, de Bruno. você. Deixa Obrigada. o Bruno falar agora. Oi, Bruno. Bruno? Saudade da tia Jô. Ai, que saudade, né? Dá uma saudade. Ai, ô Bruno, depois que passar essa pandemia, nós vamos fazer uma festona para nós comemorar. E eu estou querendo até fazer um acampamento de Williams. Acampamento, juntar todos. Tem que ser no descampado para não derrubarem tudo. Exatamente, os arrastão, mas vai dar certo. Então tá, gente, vamos descansar. E qualquer coisa pode me mandar mensagem, vamos estar conversando, tá bom? Muito obrigado para todos. Maurício, pode encerrar. Tchau. Tá. Beijo, tia Ju.